Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Vamos para mais uma mensagem vinda do coração de Deus para o nosso coração. Livro de Lucas, capítulo 16, lá no versículo 19, diz assim: ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Versículo 20: havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as feridas ou as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi, olha a diferença aí, em um foi levado e o outro foi sepultado. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio, e clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: rogo-te, pois, ó pai, que o mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém Abraão lhe disse: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que alguns dos mortos ressuscite. Nós vemos uma história que muitos já ouviram ministrar sobre eles: o rico e o Lázaro. O rico levou uma vida totalmente egocêntrica. O rico escolheu o mal e sofreu eternamente. Lázaro já não, viveu a totalidade da sua vida na pobreza, mas o seu coração era reto para com Deus. O nome de Lázaro significa Deus é o meu socorro, e ele nunca abdicou da sua fé em Deus. Morreu e foi imediatamente levado ao paraíso para estar com Abraão. O destino desses 2 homens foram irreversíveis a partir da sua morte. Depois da morte, amados, não tem mais o que fazer, segue-se o juízo. Por isso que você tem que pensar hoje para onde é que você está caminhando. O que o Senhor colocar ao meu coração sobre esta passagem é: qual riqueza você tem buscado? Você é rico de quê? Ou aqui na passagem nós vemos que este homem rico nem é mencionado o nome dele. Você achou o nome dele aí na passagem? Não menciona o nome dele, porque era um homem que era desconhecido
conhecido no céu. Eita glória! Era um homem que não tinha conhecimento nos céus, mas já fala o nome deste homem chamado Lázaro. O nome dele é Lázaro. O nome dele quer dizer: Deus é o meu socorro. E ele era conhecido no céu. Oh glória! Aqui está um homem que era rico, que tinha patrimônios na terra, mas Lázaro está dizendo que ele tinha o seu patrimônio no... Eita glória! Eu pergunto para você, e foi a pergunta que o Espírito Santo me fez dessa tarde: qual é o conceito de rico para você? No mundo em que nós vivemos, qual é o conceito de rico? Ao olhar da sociedade, quando se fala que alguém é rico, é uma pessoa cheia de bens materiais, é uma pessoa com saldo bancário elevado, sim ou não? É uma pessoa que tem muitas riquezas, vive uma vida de fartura, vive uma vida regalada, sem falta de nada material. É uma vida que leva uma vida de glamour, de fama. É uma pessoa que os holofotes estão virados para ela. É uma pessoa com capacidade de consumo alto, que pode comprar qualquer coisa. Esse é o conceito de rico na terra. Eita! Por isso que a Bíblia fala que um homem rico, um certo homem rico, essa era a riqueza que este homem tinha, uma riqueza terrena. A Bíblia fala que este homem vestia-se de púrpura e de linho finíssimo. Faz questão de dizer a classe social, amado. Faz questão de dizer como é que ele se vestia. Quando fala assim que uma pessoa vestia de púrpura, está querendo dizer que ela ostentava realeza, era uma pessoa de status, socialmente elevado, era uma pessoa poderosa financeiramente. Olha aí o que este homem, ele tinha na sua vida. Mas diz a Bíblia que uma vida toda. Quantos anos nós temos de vida, amados? Quantos anos você ainda tem de vida? Eu já estou nos 44 anos e eu não sei. Jesus pode voltar para mim daqui a pouco. Jesus pode voltar para você daqui a pouco. Quantos anos nós temos? A Bíblia está dizendo que aquele homem viveu uma vida toda, amados, em favor das coisas terrenas, buscando coisas terrenas. Todos os dias da sua vida ele tinha uma vida regalada e esplendidamente, quer dizer, vivia-se do melhor, procurando viver uma vida de luxo, uma vida de conforto, sofisticação, e um homem que não tinha preocupações financeiras. Eu não estou dizendo que você não pode ter uma vida dessa. Eu não estou dizendo para você que a riqueza não faz parte do cristão, da vida do cristão não pode fazer parte. Mas eu estou dizendo que a Bíblia diz que onde tiver o tesouro do homem, ali está o seu coração. A Bíblia fala: não ajunteis tesouros na terra. Qual tesouro você tem ajuntado na terra? E qual tesouro você tem ajuntado nos céus? O primeiro tesouro que você tem que ajuntar é nos céus, amados, aleluia. E aqui está dizendo que este homem viveu a vida toda em busca de luxo, em busca de conforto. Um homem que em nenhum momento da sua vida se preocupou com o seu espiritual. Será que foge dos dias de hoje, amados? As pessoas buscando desenfreadamente por riquezas terrenas, buscando desenfreadamente por coisas materiais e se esquecendo do seu espiritual, se esquecendo que um dia o que vai seguir para dentro, para o juízo eterno, será as nossas obras. Não levaremos carro dentro do caixão, não levaremos a nossa bela casa dentro do caixão, mas nós levaremos as nossas obras. E quais têm sido as suas obras? Uma palavra de reflexão: será que temos colocado o espiritual em primeiro lugar? Será que Mateus 6,33 tem estado na nossa vida? Que primeiro tem que ser o reino de Deus, primeiro a minha salvação e depois as demais coisas. Este homem passa a vida toda sem se preocupar com a salvação, e depois que ele morre, a Bíblia diz que ele é enterrado, ele é sepultado. Mas a Bíblia fala desse outro homem, um homem que é mendigo,
condição financeira pobre, condição de pedinte, que vive de doações para poder sobreviver. A Bíblia fala que este homem era um homem enfermo, cheio de chagas, aonde os cães lambiam ali as suas chagas, as suas feridas. Era um homem que foi acometido por uma infecção causada por um parasita, transmitido pelas fezes do inseto barbeiro, que afeta o coração e o sistema digestivo. A Bíblia faz questão de dizer que Lázaro era este homem, totalmente ao olhar da sociedade, um improvável. Mas é um homem que viveu com retidão diante da presença de Deus. Eita glória! Agora eu te pergunto, quem é que era rico exatamente aqui nessa história? Quem é o verdadeiro rico nessa história, amados? O rico era o Lázaro, porque ele era rico da graça de Deus. Eita glória! O Lázaro era rico porque ele tinha o seu nome escrito no livro da vida. Oh glória! Lázaro era rico porque Lázaro tinha o coração cheio de paz. Aleluia! Colocava a cabeça no travesseiro e ele dormia tranquilo, porque ele tinha paz de Cristo que excede todo entendimento. E Lázaro era rico da presença de Deus sobre a tua vida. Eu quero pensar para você nesta noite, qual é a riqueza que você tem corrido atrás? Qual é o conceito de rico para você? Pastora, eu sou rica. O meu conceito de riqueza é ter um belo carro na garagem. Querida, a nossa maior riqueza é ter o nosso nome escrito no livro da vida. Os dois morrem, mas um é sepultado e o outro é levado pelos anjos. Oh glória! A hora que o corpo dele tombou aqui, os anjos já pegou. Eita, aleluia! Os anjos já pegou e já levou para o seio de Abraão. Oh glória! É a maior recompensa que a gente pode almejar, amados, é estar com Cristo. Ele morre e ele é levado pelos anjos para o seio de Abraão. Aleluia! E diz a Bíblia que ele está lá no seio de Abraão sendo consolado. E quem está do outro lado? O rico. O rico olha e fala: peraí, minha riqueza não me reservou um lugar nos céus. Infelizmente tem pessoas que acham, né, amados, porque tem dinheiro, porque podem. Não que o céu, tem gente até vendendo terreno nos céus. Quando ele olha, ele vê Lázaro lá. E ele fala: manda com que Lázaro molhe a ponta do dedo. Olha, mas nós lemos aqui. Molhe a ponta na água, a ponta do dedo, e vem me refrescar a língua. Porque onde eu estou é um lugar de tormento. Só que depois da morte, amados, é só o juízo. E olha para onde que este homem foi. Então hoje ainda é tempo de você dizer: pastora, eu só estava buscando pelas coisas materiais, eu estava esquecendo o espiritual. Porque depois que nós morrermos, não tem como, será julgamento para a nossa vida. E diz a Bíblia que Abraão falou: ele não pode, tem um abismo entre você e nós. Quem está aqui não passa para lá, e quem está lá não passa para cá. Aí ele fala: mas eu estou em tormento. Fala: mas durante a vida você recebeu os teus bens, você quis correr atrás dos seus bens. É escolha, amados. Eu estou dizendo para você nesta noite, qual tem sido a sua escolha? Por correr pelas coisas espirituais ou correr pelas coisas materiais? Qual é a tua escolha? Este homem escolheu correr a vida toda pelas coisas materiais. E as coisas materiais não puderam livrá-lo do lugar de tormento. O dinheiro dele não pôde livrá-lo desse lugar de tormento. Então ele fala: então mande com que Lázaro vá lá e pregue aos meus 5 irmãos. A preocupação deste homem, amados,
que passou a vida toda correndo atrás de riqueza e não se preocupou em nenhum momento com a sua salvação, depois da sua morte é que ele se preocupa com a salvação dele. Não dava para fazer mais nada, mas agora ele se preocupa com a salvação dos seus irmãos. Por que não se preocupou em vida? Por que não se preocupou em vida, amados? É onde bateu o arrependimento nele. Eu poderia ter feito e não fiz. Eu poderia ter buscado a Deus e não busquei. Eita, que você não se arrependa disso um dia, da oportunidade que você deixou passar, de estar na igreja, de estar buscando a Deus e você fez corpo mole e não foi. Da oportunidade que você teve de voltar para Jesus e não voltou. Da oportunidade que você teve de reatar a aliança, de voltar a pegar o microfone, voltar a pregar, voltar a ganhar vidas, como você já fez um dia, e você não fez. Aquele homem estava num profundo arrependimento. Mas aí o que adiantava o arrependimento dele, amados? Ele já estava no lugar de tormento. Mas para mim, para você aí que temos ainda fôlego de vida, há tempo de nós convertermos os nossos caminhos. Aleluia! É Deus nos chamando nesta noite para converter os nossos caminhos e fazer uma reflexão. Para aquele rico não tinha mais como voltar atrás, mas para mim, para você tem como. Então faça a reflexão nesta noite. Como é que você tem conduzido a sua vida e atrás de qual riqueza você tem corrido atrás? O que Abraão falou para ele? Lá tem Moisés e os profetas. Não, mas se alguém daqui que já morreu ir lá, voltar e falar realmente como é que é aqui, amados, eles vão dar ouvido. Não. Para quem está vivo igual eles não estão dando ouvido. Vai dar ouvido para alguém que morreu? Por isso que eu falo para você, tem pessoas que falam, mas eu estou conversando com A, com B e com C. Eles não podem voltar, os mortos não voltam. Não voltam. Outro dia uma pessoa me procurou e falou, mas eu conversava. Todo dia eu conversava com a minha mãe, ela aparecia no meu quarto, eu conversava com ela. Eu falei, sua mãe não. Um espírito maligno. Porque a sua mãe já está aguardando o julgamento. E se ela morreu com Cristo, ela já está no seio de Abraão. Agora nós temos que fazer a nossa parte para chegar lá no seio de Abraão também, amados. Não troque a sua salvação por nada, viu? Não tem riqueza no mundo, mas é para ganhar um salário maior. Não vou. Mas é para ter um carro blindado, não quero. Se é para negociar minha salvação, eita glória, eu não quero. Eu abro mão do que tiver que abrir, do luxo, do glamour, da fama, mas eu quero o meu nome escrito no livro da vida. Aleluia. A riqueza não vai poder te poupar do local de tormento, porque a Bíblia já está dizendo, ou é tormento eterno, ou é salvação eterna, amados. Não tem outro lugar, não tem meio termo. E diz então que Abraão falou, não, agora aí você fica onde você está. A tua preocupação não vai acrescentar em nada. Eu não estou dizendo para você que não devemos ter bens. Presta atenção. Pastor é contra bens? Pastor é contra a riqueza? Não, amados, vamos viver do melhor dessa terra, desde que o melhor dessa terra não ocupe o número 1 do seu coração. Desde que aquilo que você pediu para Deus não te afaste dele. Desde que aquilo que você pediu para Deus, a hora que você receber, te tire da igreja. Porque é melhor Deus te levar no conta-gota, do que Ele te dar algo e Ele te perder de vista. Eita, agora ficou difícil da glória, né? É melhor Deus dizer, vou meu pingado com você aqui, pingando ali. Pelo menos você está na minha casa, me agradecendo, está na minha casa buscando pela salvação, do que eu escancarar a porta e você se perder com as riquezas deste mundo e você tirar o nome do livro da vida. Então, querido, preze pela maior riqueza, que é o seu nome no livro da vida. No livro de Lucas, capítulo 12, abra lá para mim, versículo 13. Lucas, capítulo 12, versículo 13. Então Abraão falou, não pode mais, agora você é juízo, vai para julgamento, juízo. Enquanto Lázaro, que teve uma vida de retidão, ele já está, aleluia, no seio de Abraão. Oh glória. No livro de Lucas 12, 13,
pouquinho para trás, nós estamos no Lucas 16, Lucas 12, 13. E disse-lhe um da multidão: mestre, dize a meu irmão que reparta comigo a herança. Mas ele lhe disse: homem, quem me pôs a mim por juiz ou repartidor entre vós? E disse-lhes: acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância daquilo que possui. Olha Jesus falando. E propôs-lhe uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi então à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com... Eita! E aí? Você quer ser rico para com os homens ou rico para com Deus? Este homem rico, a vida toda, trabalhando. Quem sabe não tinha tempo nem para a família. Que tem pessoas assim, né? Chega em casa, o filho já está dormindo, sai para trabalhar tão cedo que o filho está dormindo. Daqui a pouco tem um estranho dentro de casa, porque o filho já cresceu e o pai nem viu. Porque essa busca. Tem um bem, daqui a pouco já quer outro. Compra um terreno, daqui a pouco já quer um outro maior. Compra uma casa, daqui a pouco já quer mais outra casa. E assim vai, amados. Passa a vida nessa busca. Uma busca tentando preencher. E aí por aí vai. E este homem não teve tempo para a família, não teve tempo para Deus. Só atrás de coisas terrenas. Vou derrubar o celeiro, vou fazer outros celeiros maiores e agora vou ter paz. Ó ele, ó, agora eu vou ter paz. Vou falar para minha alma: come, bebe, dorme, folga, porque agora tá tudo. Mas no dia que ele falou tá tudo bem, Deus falou: hoje mesmo eu vou pedir conta da tua alma. Quer dizer, vou fechar tua narina, vai partir dessa para outra. E aí? Aonde está o teu tesouro? Juntou tesouro aonde? Por isso que eu estou dizendo, igreja, é hora da igreja se despertar, amados. É hora da igreja se levantar e começar a granjear, aleluia, as nossas riquezas lá nos céus. É começar a ser rico para com Deus. Cadê as suas obras? Cadê aquilo que você fez pela obra de Deus? Cadê aquilo que você tem feito pelo próximo? É a riqueza que a gente vai juntando nos céus, amados. Mas não, às vezes se faz indiferente. E Deus falou: hoje mesmo. Correu a vida toda atrás de tantas coisas. E vai ficar aí para quem tudo que você construiu? E para comigo não tem nada nos céus. Para comigo você não é rico. A sua riqueza é para com os homens. Hoje mesmo eu vou pedir conta da tua alma. E aí, o que tens? Olha que palavra dura, amados. Esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Se Deus pedir hoje conta da sua alma, amados, cadê? Você pode dizer: Senhor, eu fui um servo fiel, eu abri mão, eu estava na igreja, eu buscava, eu era dizimista, eu saía fora das mentiras, eu trilhei uma vida de retidão. Ou só buscou pelas coisas terrenas? Só tinha tempo para fazer aquilo que a carne pedia, mas tempo para evangelizar não tinha, tinha tempo para buscar Deus não tinha, tempo para oração não tinha, mas para correr atrás de dinheiro e dos sonhos tinha tempo, arrumava tempo. Ei, que tipo de rico você é? Qual é o tipo de riqueza? No livro de Mateus 6:19 ao 21. E nós já vamos concluir a mensagem desta noite. Deus, ele tem que ser em primeiro lugar na nossa vida. E as demais coisas. Essa é a maior riqueza, amados. E Lázaro tinha essa riqueza, oh glória. Humanamente dizendo, era um improvável.
humanamente dizendo não vai dar em nada, humanamente dizendo que vida que Lázaro teve na terra, ele alcançou ali em ser mendigo, a pobreza, mas ele permaneceu fiel ao Senhor, aleluia. Oh querida, a maior riqueza é a nossa fidelidade para com Deus. Mateus 6:19 ao 21, que diz assim para nós aqui, para nós concluirmos a mensagem: não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, sumiu ali, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mais um: mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam nem roubam. Aleluia, porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso. É assim ou não, amados? Eu conheci uma pessoa que toda hora ela entrava para tirar extrato no banco, com medo do dinheiro sumir. O tesouro dela estava ali, ó. A mulher perdeu a paz. O homem perde a paz, porque o tesouro dele está ali, amados. E Deus está dizendo: começa a juntar tesouros nos céus. Viva bem nesta terra, mas não deixe a riqueza, nada tomar o lugar de Deus na tua vida. Se você tiver sabedoria para administrar, amém. Se não tiver, peça, para que quando Deus te der, você venha ter sabedoria, mas sabendo colocar na ordem. Deus sempre em primeiro lugar. Não coloque o emprego: mas eu pedi uma empresa, mas agora a empresa me toma todo o meu tempo. Então para que pediu a empresa se não ia ter tempo de adorar a Deus, amados? Se ia pagar Deus com a ingratidão. Eu quero fazer isso, eu quero ser aquilo. Aí não consegue administrar, e a primeira coisa que ele faz é tirar Deus do trono. É colocar a riqueza no trono, é colocar o dinheiro no trono, é colocar a fama, o glamour, o certificado, é colocar o diploma. E Deus está dizendo: o maior tesouro, ó, é o teu nome escrito no livro da vida. Ajunta tesouros no céu. Que esta passagem possa ter falado ao teu coração. Aquele homem era rico, mas de coisas materiais. Quando terminou a vida dele, tormento eterno. Mas Lázaro era rico para com Deus. Rico da graça, rico porque tinha o nome escrito no livro da vida. Ele era rico porque tinha paz. Ele era rico porque ele tinha a presença de Deus. Se coloque de pé. Aleluia. É Deus nos chamando a atenção hoje para nós pisarmos no freio. Está correndo tanto atrás de coisas terrenas, mas ainda não tem a sua salvação garantida. Está correndo tanto atrás de coisas desta terra, mas ainda o teu nome não está escrito no livro da vida. Para onde é que vai a tua alma se Deus pedir conta dela hoje? Será que você tem certeza de que você tem um tesouro lá nos céus? De que tem um lugar preparado para você nos céus, amados? Fecha os teus olhos. Fala com o Senhor nesta noite. Fala: Senhor, eu quero ser rico para com Deus e não para com os homens. Eu quero ter essa riqueza espiritual, aleluia. Eu quero ter essa riqueza que o Senhor mencionou aqui nesta noite. É 2 homens, mas um que teve uma vida de retidão. Um teve uma vida egocêntrica, olhando só para o próprio umbigo, olhando só para a sua condição financeira. E o outro teve um coração puro e reto diante da presença do Senhor. Qual é a riqueza que você tem buscado?